No amor, existem histórias que não nasceram para ser suaves. Existem encontros que queimam, feridas que seduzem, e pessoas que, mesmo tentando fugir, foram feitas para se destruir e se salvar, juntas. Bem-vindo ao Histórias de Amor Dark. O som da batida eletrônica ainda ecoava em sua cabeça quando Clara abriu os olhos naquela manhã. A claridade atravessava as cortinas finas do quarto, cortando a penumbra em linhas douradas que iluminavam o caos ao redor. Roupas espalhadas, copos descartáveis esquecidos. Salto alto jogado no canto como se tivesse sido abandonado no meio de uma fuga. Era o retrato perfeito da vida que ela cultivava. Agitada, intensa, sempre correndo atrás da próxima festa, da próxima sensação. Clara tinha 22 anos e cursava administração, não porque amava números ou sonhava em abrir uma empresa milionária, mas porque parecia um caminho aceitável, algo que seus pais aprovariam. Ela gostava mesmo era das noites em que a cidade pulsava, das luzes coloridas refletindo no vidro dos bares, dos olhares que se cruzavam quando ela entrava em um ambiente como se fosse dona dele. Animada, divertida, ousada, Clara era sempre o centro da roda de amigos, aquela que arrancava risadas e convencia todos a beber mais um drink. Mas o sorriso que ela exibia nunca chegava ao fundo dos olhos. Era uma máscara cuidadosamente polida. Atrás dela, havia um vazio crescente. Naquela manhã, enquanto tentava afastar a ressaca com um gole de água morna esquecida no criado mudo, Clara ouviu a campainha insistente. O coração disparou. Ela sabia, antes mesmo de atender, quem poderia ser. Desceu as escadas correndo, tropeçando no próprio pé, e encontrou a mãe na porta. O rosto dela estava pálido, os olhos vermelhos de chorar. E atrás, 2 homens de aparência nada amistosa. Gravatas baratas, jaquetas de couro gastas, olhares duros como lâminas. Um deles mastigava chiclete com a boca aberta, como se o som fosse parte do recado. "Senhora Helena", disse o mais alto, a voz arrastada e gelada. "O prazo acabou. Nosso chefe não perdoa atrasos. A senhora entende." A mãe de Clara balançava as mãos, suplicante como se pudesse negociar com gestos. Eu sei. Só precisamos de mais alguns dias. Meu marido vai receber. O que vai receber ou não nos interessa." O homem inclinou o corpo para a frente, olhando além dela, direto para Clara. O olhar percorreu seu corpo como uma ameaça muda. A família toda responde pela dívida. Se não pagar, a coisa complica. Clara sentiu o chão ceder sob seus pés. Os homens foram embora deixando um silêncio pesado, como fumaça tóxica no ar. A mãe fechou a porta devagar e se apoiou nela, respirando fundo. "Eles voltam, Clara. E da próxima vez não vão ter paciência." O pai chegou no fim da tarde, abatido, com a gravata mal feita e o cheiro de suor impregnado. Clara o observava em silêncio, sentada na mesa da cozinha. O rosto dele estava cansado, marcado por rugas que pareciam mais profundas a cada dia. "Quanto eles querem?" Clara perguntou, a voz firme, tentando esconder o medo. "Muito mais do que temos." O pai esfregou o rosto com as 2 mãos. "Entrei nesse empréstimo porque pensei que poderia reverter, mas a dívida só cresce." A mãe soluçou, encostada na pia. Clara fechou os olhos por um instante. Era como se uma corrente invisível tivesse se enrolado em torno dela, apertando, cortando o ar. Não era sua dívida. Não tinha sido sua escolha. Mas agora, de repente, tudo aquilo estava em seus ombros também. Naquela noite, não houve festa, risadas, nem maquiagem borrada pelo suor da pista de dança. Clara ficou deitada na cama, imóvel, encarando o teto. A vida que parecia tão brilhante agora tinha rachaduras enormes. A imagem dela dançando sob as luzes do clube se misturava à lembrança dos olhos duros dos cobradores. Era a primeira vez que Clara sentia o peso esmagador da responsabilidade. Os dias seguintes foram ainda piores. Os homens voltaram 2 vezes, cada vez mais agressivos. Não tocavam em ninguém, ainda, mas as ameaças estavam ali, explícitas em cada palavra. Clara começou a faltar nas aulas. O rímel seco ficou esquecido na gaveta. Os vestidos curtos e coloridos permaneceram pendurados, intactos. Ela não tinha ânimo para festas. A música alta agora parecia insuportável. Certa tarde, encontrou os pais na sala, discutindo em voz baixa. A mãe chorava. O pai falava sobre vender o carro, sobre pedir outro empréstimo. Clara entrou sem ser vista, ouvindo cada palavra. "Nós estamos afundando mais." "Não tem saída", disse o pai, num sussurro carregado de derrota.
Clara recuou alguns passos, sentindo as pernas tremerem. O coração disparava como se fosse explodir. Ela correu para o quarto, trancou a porta e se jogou na cama. Enterrou o rosto no travesseiro e deixou que as lágrimas finalmente viessem. Chorava de raiva, de medo, de impotência. A sensação de injustiça era insuportável. Aquela dívida não era dela. Não tinha feito nada para merecer aquilo, mas estava presa àquele destino. Nos dias que se seguiram, Clara se tornou uma sombra de si mesma. Os amigos perguntavam por que não aparecia, mas ela ignorava. As festas, que antes eram o combustível de sua vida, agora pareciam bobagens. O pior era a sensação de que estava sendo observada. Cada vez que saía de casa, parecia sentir os olhos dos cobradores nas costas. Não sabia se era paranoia ou realidade, mas a pressão era sufocante. Certa noite, sentada sozinha no jardim, Clara finalmente admitiu para si mesma. Estava presa. Presa a uma dívida que não tinha feito. Presa a um destino que não tinha escolhido. Mas, ao mesmo tempo, uma centelha de rebeldia se acendeu dentro dela. Talvez fosse hora de entrar nesse mundo perigoso. De conhecer esse homem misterioso de quem Rafael falava. De arriscar, porque a única coisa pior do que perder sua liberdade era ver sua família destruída diante dos seus olhos. E Clara sabia que não conseguiria viver com esse peso. O som da batida na porta a despertou. Clara ainda se adaptava ao silêncio da mansão, onde cada ruído parecia mais alto do que realmente era. Abriu a porta com cautela e encontrou o mordomo, ereto, como uma sombra engomada. "A senhorita deve me acompanhar", disse ele, sem emoção na voz. Ela obedeceu, caminhando pelos corredores intermináveis, até que chegaram ao salão principal. O mordomo parou diante de um dos retratos antigos e virou-se para ela. "Existem regras que deve seguir nesta casa." Seus olhos frios e austeros encontraram os dela. "Descumpri-las não é tolerado." Clara assentiu, segurando as mãos diante do corpo. "Primeiro, jamais circule pelos corredores do segundo andar após o cair da noite." A voz dele ecoava firme. "Segundo, o quarto ao fim do corredor leste está trancado. Nunca tente abri-lo." Clara sentiu um arrepio atravessar-lhe a espinha. O tom em que ele pronunciou aquelas palavras não era apenas um aviso, mas uma sentença. O quarto proibido parecia carregar algo além de madeira e ferro. Terceiro, as refeições seguem horário fixo. O Sr. Arendt não tolera atrasos. Quarto, mantenha-se discreta. A mansão não foi feita para ruídos desnecessários. Ela inclinou a cabeça, respeitosa. "Compreendo." O mordomo a observou mais um instante, como se buscasse sinais de fraqueza, antes de dar-lhe as costas. Os primeiros dias passaram arrastados, entre tarefas domésticas e o peso da atmosfera sufocante da casa. Clara limpava salões imensos que pareciam nunca se esvaziar de pó, organizava livros em prateleiras que alcançavam o teto e caminhava por corredores onde o eco dos próprios passos a assustava. Raramente via o dono da mansão. Ele surgia como uma presença fantasmagórica. Às vezes, o som de seus passos ecoava de longe. Outras, o ranger de uma porta denunciava sua passagem. Mas quando finalmente o encontrava, era sempre de forma inesperada. Certa vez, enquanto limpava a biblioteca, perdeu-se em seus pensamentos. A poeira dançava na luz que entrava pelas cortinas, e ela cantarolava baixinho, esquecendo-se das regras de silêncio. Foi então que sentiu um olhar. Virou-se devagar e o viu. O Sr. Arendt estava parado à porta, as mãos nos bolsos, o olhar cinza fixo nela. Não disse nada, apenas a observava, como se pesasse cada gesto, cada respiração. Clara sentiu o rosto corar de imediato, a pele arder sob aquele olhar penetrante. Seu coração acelerou sem motivo aparente, e então, sem qualquer palavra, ele se afastou, desaparecendo tão silenciosamente quanto havia chegado. Esses encontros se repetiam, sempre fugazes, mas intensos. Clara o via no reflexo de um espelho quando arrumava um corredor. Em outro momento, enquanto regava as plantas do jardim interno, ergueu os olhos e percebeu sua silhueta observando-a de uma sacada. Sempre calado, sempre com aquela intensidade que a fazia perder o fôlego. Era uma sensação estranha, que não sabia nomear. Nunca tivera relacionamentos, nunca experimentara o toque de um homem ou o calor de uma aproximação. Seu mundo fora sempre o trabalho, os cuidados com a família, a sobrevivência. Amor era uma palavra distante, reservada aos livros que lia às escondidas. Mas ali, sob o olhar dele,
Algo novo brotava. Um calor que fazia sua pele vibrar. Um nó na garganta que a deixava sem voz. Às vezes, sozinha no quarto, levava a mão ao peito tentando controlar o coração acelerado. Outras vezes, lembrava-se da forma como ele a olhava e sentia o rosto arder de novo. Era errado sentir aquilo, pensava. Ele era o patrão. O homem distante, autoritário, dono de uma casa que parecia mais uma prisão. E mesmo assim, sua beleza era inegável. O porte altivo, os traços fortes, a voz grave que ecoava na memória mesmo quando ele não falava. Certa noite, enquanto encerava o piso do salão, deixou-se distrair pelo brilho da lua entrando pelas janelas altas. Perdeu-se no reflexo do mármore até perceber um movimento. Quando ergueu os olhos, lá estava ele outra vez, encostado no batente da porta, os braços cruzados, fitava-a em silêncio. Clara engoliu em seco, tentando não demonstrar o quanto estava perturbada pela presença dele. O pano escapou de suas mãos, e ela baixou-se para pegá-lo, apenas para perceber que seus dedos tremiam. Está distraída. A voz grave cortou o silêncio, fazendo-a sobressaltar. Ela ergueu-se, encarando-o por um instante. O coração martelava tão forte que temia que ele pudesse ouvir. "Perdão, senhor", murmurou. Ele arqueou uma sobrancelha, mas não respondeu. Apenas a observou mais um instante antes de desaparecer novamente no corredor, como se fosse feito de sombra. Clara respirou fundo, apoiando-se na mesa mais próxima. A sensação estranha voltou. Medo, respeito e algo mais. Algo que a deixava confusa. Nos dias que se seguiram, começou a perceber que esperava por esses momentos. Por mais que a deixassem nervosa, ansiava por sentir aqueles olhos sobre si. Era como se houvesse uma força invisível que a puxava para ele, mesmo quando tentava se convencer do contrário. À noite, deitada em sua cama, Clara refletia. Não compreendia por que o simples olhar de um homem a deixava tão agitada. Nunca experimentara nada parecido. O corpo reagia sem que pudesse controlar, e a mente se enchia de perguntas. Será que isso era desejo? Será que era isso que os livros descreviam, quando falavam de corações acelerados e mãos trêmulas? Ela não sabia, mas sabia que, de algum modo, estava mudando. E essa mudança começava a assustá-la tanto quanto a atraí-la. O carro deslizou silencioso pelas ruas iluminadas da cidade, refletindo luzes douradas no vidro. Clara observava a paisagem através da janela, mas não enxergava nada de fato. O coração batia tão forte que abafava qualquer pensamento coerente. Rafael, ao lado, parecia despreocupado, cantarolando baixinho uma música qualquer, como se não estivessem a caminho de conhecer o homem mais temido que ele conhecia. Quando o carro parou diante de um prédio imponente, Clara engoliu em seco. A fachada de vidro refletia o céu noturno como um espelho escuro. 2 seguranças de terno preto aguardavam na entrada, e apenas a postura deles já denunciava que não havia espaço para brincadeiras naquele lugar. "Última chance de desistir", murmurou Rafael, abrindo a porta. Clara apenas respirou fundo. O orgulho não a deixaria recuar. "Já estou aqui." Os corredores do prédio eram silenciosos, luxuosos e assépticos. Tapetes grossos abafavam os passos, e quadros modernos adornavam as paredes. O elevador os levou até o último andar. Quando as portas se abriram, um ambiente completamente diferente os recebeu. Era um escritório, mas não comum. As paredes eram cobertas por estantes de livros e garrafas de bebidas raras. O ar cheirava a couro e especiarias. Cortinas pesadas emolduravam janelas que mostravam a cidade lá embaixo, minúscula, como se todo o mundo estivesse ao alcance de quem estivesse ali. No centro, atrás de uma mesa de madeira escura, estava ele, Adrian Moretti. Clara sentiu o ar desaparecer dos pulmões. O homem não precisava levantar a voz ou exibir armas para inspirar respeito. Era a presença, forte, sólida, impossível de ignorar. O terno impecável moldava um corpo que parecia esculpido para intimidar e seduzir na mesma medida. Os cabelos escuros caíam levemente sobre a testa e o olhar... aquele olhar, negro e penetrante, como se pudesse atravessar qualquer máscara. Quando ergueu os olhos do documento que lia e fixou-os em Clara, ela estremeceu. "Então é você", disse ele, a voz grave, lenta, carregada de autoridade. Rafael foi rápido em intervir, quase nervoso. "Sim, senhor. Essa é Clara." "É." Uma amiga muito próxima, Adrian, se recostou na cadeira, estudando-a. Clara teve a sensação desconfortável de estar sendo despida por dentro,
Cada insegurança, cada medo, cada desejo exposto diante dele. Deixe-nos a sós, Rafael. Não foi um pedido, foi uma ordem. Rafael hesitou, mas se levantou. Antes de sair, lançou a Clara um olhar preocupado. Ela apenas assentiu, tentando parecer firme. Quando a porta se fechou, o silêncio foi tão espesso que parecia ter peso. Sente-se. Adrian indicou a poltrona diante da mesa. Clara obedeceu, controlando os tremores das mãos. Ele não se apressou. Pegou um copo de cristal, serviu uma dose de uísque e bebeu lentamente, como se cada gesto fosse parte de um ritual calculado. Depois inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Sei da sua situação. A frase caiu como uma lâmina, direta, sem espaço para rodeios. Seus pais devem uma quantia considerável a pessoas que não costumam ter paciência. Clara respirou fundo. Eu não sei o que fazer. É por isso que está aqui. Ele a interrompeu, como se já tivesse todas as respostas. E é por isso que vou resolver isso para você. Ela piscou surpresa. Vai pagar a dívida? Um meio sorriso curvou os lábios dele, mas não havia gentileza naquele gesto. Era a calma de um predador que sabe o efeito que causa. Vou pagar. Mas nada é de graça. Clara sentiu o estômago revirar. Já esperava, mas ouvir da boca dele tinha outro peso. O que quer em troca? Adrian se levantou, contornando a mesa. A cada passo, Clara sentia o chão desaparecer sob seus pés. Ele se aproximou devagar, parando atrás dela. Seu perfume, amadeirado, quente, viciante, envolveu o ar. Ele abaixou-se levemente, a boca próxima ao ouvido dela. Você vai trabalhar para mim, até cada centavo estar pago. O arrepio percorreu sua espinha inteira. Havia tantas perguntas, mas nenhuma conseguiu sair de sua boca. Apenas virou o rosto lentamente, encontrando os olhos dele tão próximos que o mundo pareceu desaparecer. Que tipo de trabalho? Sussurrou. Adrian sorriu de um jeito enigmático. A isso, Clara, você vai descobrir aos poucos. Ele voltou à mesa como se nada tivesse acontecido e pegou uma folha de papel, um contrato, assinaturas, cláusulas, condições. Tudo formal, frio, legalmente elaborado. Mas Clara sabia, não era um contrato comum. Você aceita? Perguntou, a voz grave ecoando pelo ambiente. Ela olhou para o documento, para ele, para o vazio. Uma parte dela gritava para correr, mas outra, mais profunda, mais perigosa, a mantinha ali, presa naquele olhar. Sim. A resposta escapou quase sem consciência. Adrian a observou por alguns segundos que pareceram eternos. E então assinou. A partir de agora, você pertence a mim até quitar sua parte. Clara sentiu o coração disparar. A palavra pertence queimou dentro dela de um jeito inexplicável. Não era apenas sobre dívida, trabalho ou dinheiro. Havia algo além. Nos olhos dele, escuros e intensos, ela percebeu. Não era apenas um contrato de trabalho. Era o início de um jogo perigoso, sedutor, que poderia destruí-la ou fazê-la renascer. E pela primeira vez, Clara não sabia se queria fugir, ou se queria se perder completamente nele. Nos primeiros dias, Clara descobriu que trabalhar para Adrian Moretti não era exatamente o que havia imaginado. Não havia papéis de contabilidade, nem planilhas intermináveis como pensara. Suas tarefas eram sutis, mas carregadas de intenções invisíveis. Ela atendia telefonemas, acompanhava-o em reuniões discretas, servia como uma espécie de secretária elegante que mais observava do que fazia. Às vezes, ele a levava a eventos sociais, jantares, festas de empresários, encontros em hotéis de luxo, sempre ao lado dele, nunca um passo atrás, nunca fora de seu campo de visão. No início, Clara se sentia quase aliviada. Aquilo parecia fácil, até glamouroso, comparado às ameaças que pairavam sobre sua família semanas antes. Mas logo percebeu que havia correntes ali, invisíveis, mas implacáveis. O primeiro choque veio em um detalhe banal. Um dia, atrasou-se 10 minutos para encontrá-lo no escritório. 10 minutos. Quando entrou apressada, encontrou Adrian sentado atrás da mesa, o olhar escuro fixo nela como uma sombra. 10 minutos. A voz dele era calma demais, o que tornava tudo pior. Sabe o que significa, Clara? Ela tentou rir, minimizar. Eu fiquei presa no trânsito. Não achei que seria tão grave. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos sobre a mesa. Grave, repetiu a palavra como se saboreasse. Quando alguém trabalha para mim, Clara, eu sou o tempo dessa pessoa.
Se eu digo às 8, não é 8:10. É 8. Clara ficou em silêncio, o coração acelerado. A raiva e o medo misturaram-se em sua garganta. Ela queria gritar que não era propriedade dele, mas ao mesmo tempo sabia que devia sua liberdade e a vida tranquila dos pais. Aquele homem. Não vai acontecer de novo, respondeu firme. O olhar dele suavizou apenas um pouco, mas havia um brilho satisfeito ali. Em outra ocasião, ela ousou fazer perguntas demais sobre o destino de uma viagem que ele a obrigara a preparar. Adrian, com um leve sorriso, cortou-a no meio da frase. Menos perguntas, mais obediência. Essas pequenas fissuras no verniz elegante da relação foram mostrando a verdade. Ele não queria apenas uma funcionária. Ele queria controle. E, para sua surpresa, Clara sentia duas coisas ao mesmo tempo: gratidão e nojo. Gratidão por ver os agiotas sumirem da porta de sua casa, por seus pais finalmente respirarem sem medo. Nojo por perceber-se enredada em uma teia que a sufocava. Foi em uma noite de negócios que a tensão finalmente explodiu. Adrian a levou a uma boate luxuosa, onde a música reverberava nas paredes como um coração pulsando. As luzes vermelhas e azuis cortavam o ar carregado de fumaça e perfume caro. Ele estava em uma mesa reservada, rodeado por homens de terno e mulheres belas, discutindo algo em tom baixo. Clara cumpria o papel esperado, sentada ao lado dele, elegante, atenta, sem interferir. Quando precisou ir ao banheiro, caminhou sozinha pelos corredores estreitos da boate. Foi na saída que aconteceu. Um homem desconhecido encostou-se na parede e bloqueou sua passagem. O sorriso era bêbado e insolente. Ei, princesa, está sozinha? Clara gelou. Tentou desviar, mas ele segurou seu braço de leve. Não chegou a machucá-la, mas o toque bastou para que o pânico subisse em sua garganta. Antes que pudesse reagir, um dos seguranças de Adrian apareceu do nada, como uma sombra surgida do escuro. Longe dela, a voz do segurança era baixa, perigosa. O homem recuou resmungando, mas foi imediatamente expulso da boate, arrastado para fora como lixo. Clara ficou parada, ofegante, enquanto o segurança a conduzia de volta à mesa. O resto da noite correu como se nada tivesse acontecido. Adrian conversava, brindava, sorria de leve. Nenhum olhar atravessado para ela. Clara acreditou por um momento que talvez ele nem soubesse. No carro de volta, ao lado dele, o silêncio era absoluto. O motorista conduzia pelas ruas da cidade, e Clara sentia a respiração pesada de Adrian ao seu lado. Não ousou perguntar, não ousou falar. Talvez tivesse escapado. Mas ao chegarem ao escritório, tudo mudou. Assim que a porta se fechou atrás deles, Adrian se voltou para ela. O sorriso desaparecera. O olhar, carregado de sombras, perfurava-a como uma lâmina. Quero que entenda uma coisa, Clara. A voz era firme, grave, cada palavra um golpe. Não admito homens ao seu redor. Nunca. Ela piscou, surpresa. Mas não foi nada. Ele só não me interessa. Ele a interrompeu erguendo a mão. Não quero desculpas nem explicações. Isso não vai se repetir. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Clara sentiu o corpo inteiro estremecer. Havia medo, sim, mas junto dele, algo ainda mais perigoso. Uma onda de atração intensa. Ver Adrian sério, dominador, olhos fixos nela como se fosse a única coisa que importava no mundo, despertava algo profundo e proibido dentro dela. Tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Estava presa nele. Ele se aproximou apenas alguns passos. Não a tocou. Não precisou. O espaço entre eles vibrava como se estivesse carregado de eletricidade. Clara engoliu em seco, sentindo o coração bater descompassado. Parte dela queria gritar, empurrá-lo, sair correndo, mas outra parte, aquela que queimava silenciosa, queria se perder naquele olhar para sempre. Adrian, no entanto, afastou-se de repente. Voltou-se para a janela, as mãos cruzadas atrás das costas, como se tivesse encerrado a conversa. O motorista vai levá-la para casa. Disse sem se virar. Clara assentiu em silêncio, confusa. No carro, sozinha no banco de trás, ela fechou os olhos. Tentava entender o que sentia. Gratidão, nojo, raiva, desejo. Tudo misturado em uma confusão que a consumia. As correntes invisíveis estavam ali. Pela primeira vez, Clara começou a se perguntar se ainda queria se libertar delas. E foi a partir daquela noite que os sonhos começaram. Clara sonhava com Adrian. Sempre ele. Às vezes eram pesadelos,
Via o olhar frio dele enquanto o sangue escorria pelas mãos. Outras vezes, eram sonhos quentes, febris, em que sentia os dedos dele percorrendo sua pele, os lábios tocando os dela com fome e domínio. Acordava ofegante, entre o desejo e o terror. Colocava a mão no peito, tentando desacelerar o coração. Mas a verdade era cruel. Quanto mais sonhava, mais desejava. Durante o dia bastava vê-lo, ouvir sua voz grave, sentir o perfume amadeirado que parecia persegui-la, para que o corpo dela reagisse contra a própria vontade. Clara odiava aquilo. Odiava sentir-se fraca. Odiava estar presa em correntes invisíveis que já não sabia se queria quebrar. E, em silêncio, uma certeza crescia dentro dela. Adrian não era apenas seu salvador, era também sua perdição. Clara pensava que já havia entendido o que significava estar envolvida com Adrian Moretti. O luxo, a tensão, os olhares que a queimavam mais do que qualquer chama. Mas naquela tarde, percebeu que havia apenas arranhado a superfície. Foi em uma cobrança, uma dívida atrasada. Adrian exigira sua presença, dizendo que era parte do aprendizado. Clara não sabia se era teste ou castigo, mas obedeceu. Foram levados a um galpão afastado, paredes úmidas, cheiro de ferrugem misturado com fumaça. A cena que se desenrolou diante dela a marcou como ferro em brasa. 2 homens ajoelhados, tremendo, implorando. O líder ao lado dela, imperturbável, um predador observando presas frágeis. Ele não gritou, não se exaltou. Apenas deu um sinal com a mão. Seus homens agiram sem hesitar. A brutalidade foi rápida, precisa, sem espaço para compaixão. Clara prendeu a respiração, sentindo o estômago revirar. Queria fechar os olhos, mas não conseguiu. Era como se estivesse hipnotizada pelo contraste. O mesmo homem que colocara um casaco em seus ombros quando ela sentiu frio na noite passada. Era capaz de assistir à dor sem piscar. Quando saíram do galpão, Clara caminhava ao lado dele em silêncio. As botas dela ecoavam no chão molhado. Adrian parecia alheio, mas lançou-lhe um olhar rápido. Assustada? Perguntou, a voz calma, quase suave. Ela engoliu em seco. É... diferente. Um meio sorriso curvou os lábios dele, mas os olhos permaneceram sombrios. Este é o mundo real. Quem não suporta quebra. Quem suporta domina. Clara não respondeu. Por dentro estava em guerra. Havia medo, sim, um medo que a fazia tremer as mãos. Mas também havia algo mais. Fascínio. A força dele a atraía de uma forma doentia, como se cada brutalidade fosse também uma prova de que ele podia protegê-la de qualquer coisa. Nos dias seguintes, esse contraste não saiu da cabeça dela. Às vezes, ao olhá-lo de longe em reuniões, percebia-se estudando cada detalhe de seu rosto, cada movimento. E, de repente, o olhar dele se cruzava com o dela. Era sempre intenso, como se a despisse por dentro. Clara corava, desviava, mas já era tarde. Ele havia notado. Foi nessa fase que começaram a aparecer pequenos presentes. O motorista que a levava para casa, sempre sério, deixava sobre o banco caixas discretas, joias delicadas, perfumes caros, vestidos em tecido que sua pele nunca sonhara tocar. Adrian nunca comentava sobre eles, como se o gesto fosse natural. Mas Clara sentia o peso de cada mimo. Em casa, porém, os presentes se tornaram motivo de guerra. De onde está vindo isso? A mãe perguntou, a voz embargada de raiva e medo. Você acha que pode nos enganar? O pai completou, olhos vermelhos. Está se vendendo, Clara? É isso, a acusação atravessou seu peito como uma lâmina. Ela quis gritar a verdade, que estava apenas tentando salvá-los, que cada passo era por eles. Mas não podia. Acordo era acordo. Silêncio era parte do contrato invisível que aprendia a Adrian. Não é nada disso, murmurou, mas a descrença estampada no rosto dos pais foi insuportável. A discussão explodiu em gritos. Palavras que nunca poderiam ser desfeitas foram ditas. No auge da briga, Clara sentiu-se pequena, esmagada pela injustiça. Saiu correndo, batendo a porta atrás de si. Era madrugada, as ruas desertas, o vento frio cortando sua pele. Caminhou sem destino, os olhos marejados. Não tinha saída. Não podia voltar para casa, não tinha a quem recorrer. Exceto ele. Com o celular tremendo em suas mãos, discou o número que aprendera a não usar. A voz grave atendeu no primeiro toque. Clara? Ela respirou fundo, tentando parecer firme, mas sua voz saiu como um sussurro. Preciso de você. Minutos depois, um carro preto deslizou até a calçada. Adrian estava dentro, esperando.
O olhar dele era um misto de irritação e alívio, como se já soubesse que aquela noite aconteceria. No silêncio do veículo, Clara encostou a cabeça no vidro, sentindo o coração pulsar como tambor. O medo de estar cada vez mais entregue se misturava a um conforto sombrio. Ele nunca a deixaria desamparada. A briga começou como todas as outras. Vozes elevadas, acusações atravessando o ar como lâminas invisíveis. Mas dessa vez, algo quebrou de forma irreparável. Os pais de Clara, exaustos com a pressão das dívidas e confusos com o silêncio da filha sobre a solução milagrosa que havia mantido os agiotas afastados, explodiram. A mãe, com lágrimas nos olhos, gritou que ela estava escondendo algo sujo. O pai, mais duro, disse que se ela quisesse viver daquela forma, que fosse embora. As palavras ecoaram como um veredito. Ela sentiu o coração despencar. Não era a primeira vez que se sentia deslocada dentro de casa, mas ser expulsa, como se fosse uma estranha, como se não fosse mais parte daquela família. Doeu mais do que imaginava. Saiu de lá sem olhar para trás, com as mãos trêmulas segurando a pequena mochila que conseguiu encher às pressas. E como em todas as vezes em que se sentia sem saída, apenas um nome veio à mente. Adrian. Ele não hesitou. Mandou o motorista buscá-la imediatamente. Quando ela chegou ao imenso apartamento de cobertura, encontrou um quarto preparado só para ela. As paredes claras, os móveis modernos, a cama king size com lençóis impecavelmente dobrados. O recado era claro. Aquele espaço era dela, oficialmente. Uma prisão de luxo. Naquela primeira noite, porém, o sono não veio. Ela se revirava nos lençóis, inquieta, com a mente fervendo em lembranças da briga e no vazio de não ter mais para onde voltar. Desistiu de tentar dormir e saiu do quarto, andando descalça pelo corredor silencioso. Foi então que o viu. Adrian estava na sala, sentado em uma poltrona de couro, o corpo relaxado, mas a postura imponente. Diante dele, a imensa janela revelava a cidade iluminada, um oceano de luzes que pulsava como se nunca fosse dormir. Ele parecia parte daquela paisagem, tão inacessível quanto a própria metrópole. Helena hesitou na porta, mas ele percebeu sua presença sem nem precisar virar a cabeça. "Não consegue dormir?" perguntou, a voz baixa, quase um sussurro grave que reverberou dentro dela. Ela deu de ombros, os braços cruzados como se tentassem protegê-la. "Estou cansada. Cansada da vida que estava levando." A voz embargou. Em casa, na faculdade, em tudo. É como se nada mais fizesse sentido. Ele finalmente virou o rosto para ela. Os olhos escuros refletiam as luzes da cidade, intensos, insondáveis. "Nada?" Ela respirou fundo. "Nada. Eu não sinto felicidade em lugar nenhum mais." O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Adrian a observava como se a estivesse desmontando peça por peça, até que fez uma pergunta que a desarmou completamente. "E o que você sente quando está comigo?" Helena congelou. A resposta não veio. Ela queria dizer que sentia medo, que estava sempre em alerta, mas também havia algo mais. A excitação, o fascínio, o inexplicável arrepio quando ele estava por perto. Seus lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Adrian inclinou o corpo para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Um gesto simples, mas carregado de comando. "Venha até aqui." O coração dela disparou. Lentamente, como se os pés pesassem toneladas, caminhou até ele. Quando estava suficientemente perto, ele a fez se ajoelhar diante da poltrona. O gesto era íntimo, intenso, cheio de simbolismo. E então aconteceu. O beijo não foi suave nem tímido. Foi uma invasão, uma tomada de posse. Os lábios dele esmagaram os dela com intensidade, a língua explorando sem pedir permissão. Ela gemeu contra a boca dele, surpresa com a própria reação. Era um beijo de domínio, mas também de uma chama que ela não conseguia negar. A mão dele subiu pelo pescoço dela até o cabelo, puxando-o com firmeza, obrigando-a a erguer o rosto. O prazer se misturava à dor, e o corpo dela respondeu antes mesmo que a mente pudesse processar. O coração pulsava como um tambor, as pernas frágeis, o desejo queimando em cada nervo. E, de repente, ele parou. Adrian afastou os lábios, ainda segurando o cabelo dela entre os dedos. Os olhos faiscavam com algo entre diversão e aviso. "Você deveria pensar melhor na resposta à minha pergunta", disse, a voz rouca, cada palavra carregada de intenção. "O que você sente quando está comigo?"
Um leve sorriso surgiu em seus lábios antes de soltá-la com delicadeza. Ele se levantou, ajeitou o paletó com a naturalidade de quem não tinha acabado de incendiar o coração dela e caminhou até o corredor. Boa noite. Ela ficou ajoelhada ali, sem fôlego, a boca latejando, o corpo clamando por mais. Uma confusão de sentimentos explodiu dentro dela. Raiva, desejo, submissão, excitação. Quando finalmente conseguiu se levantar, ele já havia desaparecido no quarto, deixando-a sozinha com a cidade brilhando atrás da vidraça e uma tempestade dentro dela. Na manhã seguinte, o apartamento estava vazio. Adrian havia saído cedo, como se nada tivesse acontecido. Ela percorreu os cômodos em silêncio, a mente martelando a cena da noite anterior. O gosto do beijo ainda estava nos lábios, mas a ausência dele a fazia duvidar se não tinha sido apenas um sonho. Mais tarde, no escritório, quando finalmente o viu, o choque foi ainda maior. Adrian estava em sua mesa, folheando documentos, rodeado por seguranças e assistentes. A mesma postura calma, fria, inabalável. Ele a cumprimentou com um simples aceno de cabeça, sem qualquer indício do que havia acontecido na noite passada. Ela tentou manter a compostura, mas sentiu o estômago embrulhar. O silêncio dele a torturava mais do que qualquer palavra. Por que fingia? Por que a deixava à deriva naquele turbilhão de sentimentos? A ansiedade começou a crescer dentro dela. Não era só atração. Era a necessidade de se aproximar, de entender o que ele queria, de descobrir até onde aquela ligação poderia levá-la. Enquanto isso, fora do alcance do olhar de Adrian, alguém observava com preocupação. Diego, o amigo que a havia indicado ao grupo, começou a perceber que a situação havia fugido do controle. O plano era simples: ajudar Clara a se livrar da dívida dos pais. Mas agora, vendo como ela estava presa ao universo de Adrian, e, pior, ao próprio Adrian, o arrependimento tomou conta dele. No fundo, Diego sabia que havia jogado a amiga em uma rede da qual talvez nunca conseguisse escapar. Rafael não conseguia mais ignorar o rumo que a vida de Clara havia tomado. Desde que ela se aproximara de Adrian, percebia que sua amiga estava cada vez mais presa a um mundo que não pertencia a ela. Num último esforço de resgate, insistiu para que saíssem juntos, para relembrar as noites de balada, os risos soltos, a sensação de liberdade. Clara resistiu no começo, mas a saudade de escapar de toda aquela pressão falou mais alto. A boate era um caos de luzes coloridas, música alta e corpos dançando sem espaço para respirar. Clara se jogou de cabeça na pista, o álcool correndo em suas veias como se fosse um atalho para esquecer. Esqueceu dos pais, das dívidas, do apartamento de Adrian. Por algumas horas, tentou acreditar que ainda era aquela garota que dançava até o sol nascer. Mas a ilusão durou pouco. No meio da confusão, ela sentiu mãos firmes segurando seu braço. Quando virou, viu 2 dos seguranças de Adrian. O olhar deles não deixava margem para discussão. Ela teria que ir com eles. Vocês estão loucos! Clara gritou, tentando se soltar. Eu não terminei aqui. As pessoas ao redor olharam com curiosidade, mas os seguranças foram rápidos, eficientes. Em poucos minutos, ela estava do lado de fora, sendo colocada dentro de um carro preto que a esperava. A raiva queimava em seu peito. Quando chegaram ao apartamento, Adrian estava sentado em uma poltrona de couro, as mãos cruzadas sobre o colo, o olhar fixo nela como uma lâmina afiada. Clara entrou cambaleando, ainda sob o efeito da bebida, e se armou com a coragem que só o álcool traz. Você acha que pode mandar em mim? Ela disparou, a voz carregada de desafio. Eu não sou sua prisioneira. Posso fazer o que eu quiser. Adrian não respondeu. Seu silêncio era sufocante, pesado, mais eloquente do que qualquer grito. Ele apenas a observava, cada gesto dela registrado com calma predatória. Clara continuou, caminhando de um lado para o outro, rindo de nervoso. É isso que você quer? Me controlar? Me prender aqui como um brinquedo seu? Ela parou diante dele, o encarando com raiva. Pois eu não vou aceitar isso. Ele se inclinou levemente para a frente, os olhos cinzentos brilhando com intensidade. A voz dele saiu baixa, firme, cada palavra como um golpe calculado. Você ainda não entendeu, Clara. Não é uma questão de aceitar ou não. Ela sentiu o chão sumir sob seus pés. O tom dele era definitivo, sem brecha para negociação. O contrato sempre foi claro. Ele continuou, levantando-se devagar, impondo sua altura sobre ela. Mas o que existe entre nós já ultrapassou números e dívidas.
Você pertence a mim. As palavras a acertaram como uma sentença. Clara abriu a boca para protestar, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio entre eles foi quebrado apenas pela respiração acelerada dela. O corpo de Clara tremia de raiva, mas junto dela vinha outra sensação, traiçoeira. Um calor que se espalhava sob sua pele. Havia algo naquela dominância, naquela certeza inabalável, que a desarmava. Eu não sou sua propriedade, ela sussurrou. Mas a voz falhou. Adrian se aproximou mais, reduzindo o espaço entre eles até ela sentir o calor dele. Sua mão tocou de leve o queixo dela, forçando-a a levantar o olhar. Não é propriedade, disse, com a voz carregada de gravidade. Digamos que é o destino. Riu com uma pontada de ironia. O coração dela disparou, a respiração presa na garganta. Parte dela queria empurrá-lo, gritar, correr, mas outra parte, mais profunda, desejava se perder naquele olhar, naquela presença que parecia engolir tudo ao redor. Ele não a beijou, apenas a deixou ali, presa entre a raiva e o desejo, como se soubesse exatamente o efeito que tinha sobre ela. O silêncio dele era uma tortura calculada, e Clara percebeu que estava perdendo o controle sobre si mesma. Mais tarde, quando foi deixada em seu quarto no apartamento, Clara desabou na cama. O corpo ainda ardia da proximidade dele, e a mente girava em um turbilhão de emoções contraditórias. Ela odiava a forma como ele a controlava, a maneira como havia decidido por ela, sem lhe dar escolha. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia apagar a sensação do toque dele, nem a intensidade daquelas palavras. Deitada no escuro, o coração acelerado, finalmente admitiu para si mesma o que mais temia. Estava se apaixonando por Adrian, e isso a assustava mais do que qualquer ameaça. Clara não conseguia mais negar para si mesma. Estava se apaixonando por Adrian. A revelação tinha vindo como um soco, desconfortável e inevitável, durante aquela noite em que ele declarara, com voz grave e olhar impiedoso, que ela pertencia a ele. Desde então, sua forma de agir mudou sem que percebesse. Ela já não o enfrentava com a mesma ferocidade. Passou a medir as palavras, a responder de maneira curta, como se temesse revelar demais. Quando ele a olhava, ela desviava o rosto. Quando falava com ela, respondia rápido, quase mecânica. Era como se quisesse esconder a vulnerabilidade que agora a corroía. Adrian, no entanto, parecia notar. Ele não a pressionava, não naquele aspecto. Apenas a observava em silêncio, como quem tem tempo de sobra para esperar que o outro se entregue por conta própria. Dias depois, Clara estava sentada no quarto que ele havia reservado para ela. Livros espalhados sobre a cama, a caneta girando nervosamente entre os dedos. Tentava estudar, mas a mente vagava entre fórmulas matemáticas e lembranças do olhar cinzento que não a deixava em paz. Um leve bater de portas ecoou pelo apartamento. Logo em seguida, a voz dele, grave e inconfundível. Clara, ela congelou. O coração disparou em reflexo. Respirou fundo, tentando disfarçar a ansiedade. Sim? Respondeu, ainda parada no quarto. Venha comer. Pedi pizza. Ela mordeu o lábio inferior. O convite parecia inocente, mas com Adrian nada era simples. Por um instante pensou em recusar, mas o silêncio que se seguiu soou como um comando velado. Reuniu coragem, fechou os livros e caminhou pelo corredor até a sala. Adrian estava à mesa, com 2 caixas de pizza abertas, as fatias fumegantes exalando o cheiro de queijo derretido. Ele serviu-se de uma, mordendo em silêncio, e apontou para a cadeira à frente. Clara sentou-se hesitante, mantendo as mãos no colo. No início, comeram em silêncio. Apenas o som dos talheres e do papelão amassado preenchia o ambiente. Clara olhava para o prato, evitando encarar diretamente aquele homem que a desequilibrava em todos os sentidos. Até que ele quebrou o silêncio. Sabe, quando eu tinha sua idade, já não havia espaço para escolhas. Disse, a voz mais baixa que o normal. Minha família sempre viveu dentro desse mundo. Cresci cercado de homens armados, de negócios sujos, de regras que não vinham da lei, mas do medo. Clara ergueu o olhar, surpresa. Era raro vê-lo falar de si. Adrian não era de confidências. Ele era feito de controle, de segredos e de sombras. Não tinha medo? Arriscou perguntar. Ele deu um leve sorriso sem humor. Medo era proibido. Aprendi cedo que quem demonstra medo morre primeiro. Por um instante, a máscara de aço que ele sempre carregava pareceu rachar. Clara viu ali não apenas o homem perigoso e dominante, mas um garoto que crescera privado de escolhas, treinado para carregar um fardo que não pediu.
e isso a atingiu como uma onda de compaixão inesperada. Nunca pensou em ter uma vida normal? Ela perguntou, a voz quase sussurrada, como se temesse a resposta. Em estudar, trabalhar em outra coisa. Fugir, os olhos cinzentos se fixaram nos dela. A intensidade daquele olhar a atravessou inteira. O que faço é normal para mim, respondeu com brutalidade, cada palavra carregada de convicção. Eu sou isso, Clara. Meu sangue carrega esse destino. Nada muda isso. Nem amor, nem arrependimento. Apenas a morte. O silêncio que seguiu foi sufocante. Clara sentiu o ar preso no peito. O coração, que antes batia acelerado pela vulnerabilidade dele, agora estava em conflito. Parte dela ainda o enxergava como aquele garoto que crescera sem escolhas, mas outra parte, mais racional, tremia diante da frieza com que ele falava sobre morte e violência, como se fossem parte inevitável da rotina. Que tipo de vida ela teria ao lado de um homem assim? A pergunta a corroía por dentro. Sentia-se atraída, dominada pela força daquele homem que a fazia se sentir viva como nunca antes. Mas, ao mesmo tempo, a lembrança da brutalidade que já presenciara, gritos abafados, dívidas cobradas à força, olhares de terror nos rostos de desconhecidos, a assombrava. Ela mordiscou a pizza sem sentir o gosto. O olhar de Adrian ainda estava sobre ela, firme, como se esperasse que ela reagisse, que aceitasse aquela realidade sem questionamentos. Mas Clara permaneceu em silêncio. O choque moral era tão intenso que não encontrou palavras. Era como estar presa em duas prisões, a do desejo e a do medo. A noite avançou. Terminaram a refeição sem mais conversas. Adrian se levantou, recolhendo os pratos, e antes de sair da sala, lançou-lhe um olhar que a deixou sem fôlego. Um olhar que dizia, sem precisar de palavras, você já é minha, e não há volta. Clara voltou para o quarto com o coração em guerra. Deitou-se, mas o sono não veio. Ficou encarando o teto, a mente martelando a mesma pergunta que agora parecia inevitável. Até onde ela poderia ir ao lado de Adrian sem perder a si mesma? O desejo por ele queimava cada vez mais forte. Mas junto dele crescia a sombra da vida que ele carregava. Uma vida da qual ela não sabia se teria forças para escapar. Ou se, no fundo, já não queria escapar. Os dias arrastavam-se como se cada hora fosse um peso sobre os ombros dela. A cada nascer do sol, a pressão em seu peito se intensificava. O prazo que ele havia lhe pedido aproximava-se do fim, e com ele crescia a ansiedade que já a consumia em silêncio. Ela caminhava pelos corredores da mansão como uma sombra, com o coração sempre em alerta, os pensamentos sempre nele, o silêncio dele, os olhares intensos, as palavras medidas. Tudo era como uma prisão invisível, uma corrente que a puxava para mais perto dele mesmo quando queria se afastar. Faltando apenas 2 semanas para o prazo acabar, algo mudou. Ele a chamou em sua voz baixa, firme, carregada de um magnetismo que ela nunca conseguia resistir. Pediu para que fosse ao quarto dele naquela noite. Ela hesitou. O corpo inteiro estremecia só de pensar. Mas quando a noite caiu e os corredores se tornaram ainda mais silenciosos, ela caminhou com passos lentos até a porta dele. Ao abrir, ficou sem ar. O quarto estava tomado por rosas brancas, espalhadas pelo chão, pela cama, pelo criado mudo. Um perfume doce e penetrante preenchia o ar. Era como se ele tivesse recriado um santuário, e ao centro, ela fosse a oferenda. Você disse uma vez... A voz dele ecoou grave, controlada, que não se sentia digna, que era pequena demais diante do que essa casa representava. Mas eu vejo você. E só consigo pensar em como essas flores pálidas ficam insignificantes perto da sua beleza. Ela engoliu em seco. Não soube o que responder. Sentiu-se nua, mesmo ainda vestida, sob o peso daquele olhar penetrante. Ele se aproximou. Os passos dele eram lentos, mas firmes. Cada movimento parecia calculado, como o de um predador que sabe exatamente quando atacar. Ele parou diante dela, ergueu a mão e roçou os dedos pelo rosto dela. O toque era leve, quase reverente. Hoje você não vai me evitar, disse com seriedade. Hoje você vai ser minha. O coração dela explodiu em batidas rápidas. Antes que pudesse responder, ele a puxou pela cintura, colando seus corpos. O beijo veio intenso, faminto, mas ao mesmo tempo contido, como se ele tivesse esperado demais por aquele momento. A boca dele dominava a dela, exigente, mas ainda assim, perguntando em cada gesto se ela estava disposta. Ela correspondeu,
e o corpo inteiro respondeu com um arrepio quente. As mãos dele exploraram sua pele por cima do tecido, firmes, mas cuidadosas, como quem guia. Ele a pressionava contra si, e ela sentia o calor dele, a força que parecia engolir a sua fragilidade. Quando ele a levou até a cama, o quarto já não parecia mais um espaço físico, mas um universo em chamas. Entre as pétalas de rosas brancas, ele a deitou com cuidado, olhando fundo em seus olhos. "Está tudo bem?" perguntou, a voz baixa, séria. Ela apenas assentiu, sem conseguir falar. Ele sorriu de lado, satisfeito, e começou a desfazer as barreiras de tecido que a separavam dele. Cada botão, cada dobra era retirada com uma calma quase cruel, como se ele quisesse eternizar o momento. Quando os lábios dele percorreram sua pele, ela arfou, sem forças para conter os sons que escapavam. O corpo dela tremia, não de medo, mas de uma entrega que jamais imaginou possível. Ele dominava, sim. Guiava suas mãos, controlava os gestos, mas a cada passo repetia em murmúrios graves: "Está tudo bem? Tá comigo?" E cada vez que ela respondia sim, a intensidade aumentava. Quando finalmente se uniram, foi como um choque elétrico. Ela prendeu a respiração e ele segurou seu rosto entre as mãos, mantendo o contato dos olhos como se quisesse marcar aquele instante dentro dela para sempre. "Se doer, me diga." Ela não respondeu. Apenas o puxou para mais perto, enterrando as unhas nos ombros dele. O ritmo começou lento, marcado pela respiração pesada de ambos. Mas a cada movimento, a cada gemido abafado, a paixão crescia como um incêndio incontrolável. Ele era firme, dominador, mas não havia pressa. Apenas um controle absoluto sobre a intensidade, como se quisesse levá-la ao limite e além. Ela se sentia inteira e despedaçada ao mesmo tempo, perdida e encontrada. O prazer vinha acompanhado de algo maior, uma sensação de pertencimento, como se naquele instante ela fosse parte dele. O tempo perdeu sentido. Não havia mais relógio, não havia mais paredes, apenas 2 corpos queimando entre rosas brancas. Quando finalmente pararam, exaustos, os corpos ainda entrelaçados, ela sentiu o peito subir e descer em descompasso. Ele repousou ao lado dela, o braço envolvendo sua cintura, puxando-a para si. O silêncio era denso, mas não desconfortável. Pela primeira vez não havia barreira entre eles. "Você sabe o que eu quero", ele disse sério, olhando para o teto. "Não é só desejo." Nunca foi só isso. Ela virou o rosto para ele, confusa. Ele a encarou. E pela primeira vez, ela viu a vulnerabilidade escondida por trás do olhar de poder. "Eu quero mais. Quero algo que nunca tive. Quero alguém que não fuja de mim." Ela sentiu o coração acelerar de novo. "E o que seria a vida perfeita para você?" perguntou, a voz embargada. Ele respirou fundo. "Uma família?" respondeu sem hesitar. "Uma casa cheia, risadas correndo pelos corredores, amor verdadeiro. Não herdeiros por obrigação, não aparências. Só amor." Ela se surpreendeu. Nunca havia imaginado que por trás daquela figura autoritária existia um desejo tão simples, quase infantil. "Eu também," ela disse, os olhos marejados. "Sempre sonhei em ser mãe. De várias crianças. De poder dar a elas o que eu nunca tive." Ele virou o corpo para ela, acariciando-lhe o rosto. "Então estamos condenados ao mesmo sonho." Ela sorriu entre lágrimas. Ele a puxou novamente para si. E antes que o sono os tomasse, ele murmurou, baixo, quase como uma confissão arrancada à força de si mesmo: "Estou apaixonado por você." O mundo dela parou. As lágrimas escorreram sem que pudesse conter. E sem pensar respondeu: "Eu também." Naquele instante não havia dúvidas. Nem segredos, nem medo. Apenas 2 almas presas em um mesmo laço, consumidas por uma paixão que já não poderiam controlar. E, ainda que as rosas brancas começassem a murchar na escuridão, a chama entre eles parecia mais viva do que nunca. Clara chegou ao apartamento tomada por uma fúria que queimava por dentro. A cada passo, o salto ecoava pelo mármore frio, como se cada batida fosse um protesto contra a prisão invisível que Adrian havia construído ao redor dela. Jogou a bolsa em cima do sofá, respirou fundo e murmurou para si mesma, quase cuspindo as palavras: "Se você me quer tanto, vai ter então." A raiva se misturava a algo que ela não conseguia controlar.
desejo, fascínio e o medo que sempre vinha junto, como uma sombra inevitável. Correu para o quarto. Abriu o armário com as mãos trêmulas e, sem hesitar, escolheu o vestido mais ousado que tinha. Preto, justo, decotado, um convite perigoso. Passou o batom vermelho, delineou os olhos com precisão. Prendeu o cabelo de um jeito sofisticado, deixando o pescoço exposto, vulnerável e provocante ao mesmo tempo. Ao se olhar no espelho, mal se reconheceu. Era outra mulher. Não a estudante confusa, não a filha expulsa de casa, mas uma versão dela que nascera dentro da jaula dourada de Adrian. Quando terminou, apagou quase todas as luzes, deixando apenas o brilho suave da cidade entrar pelas janelas. Foi até a sala e se posicionou diante do vidro imenso, como se fosse uma pintura à espera de um observador. O coração batia rápido, mas ela mantinha a postura ereta, altiva, dona de si. Não demorou para ouvir o som da porta se abrindo. O silêncio se espalhou. Adrian entrou. Ele parou ao vê-la. Não disse uma palavra, mas os olhos escuros percorreram cada curva, cada detalhe. Clara não se virou de imediato. Queria que ele a visse assim, inacessível e entregue ao mesmo tempo. Quando finalmente virou o rosto, sustentou o olhar dele. "Se eu sou sua", disse com a voz firme, ainda que por dentro tremesse, "então faça o serviço direito." Um silêncio denso pairou. Adrian não reagiu de imediato. Apenas caminhou devagar até ela. Cada passo dele parecia carregar um peso ancestral, uma autoridade que nenhum homem comum teria. Quando parou diante dela, tão perto que podia sentir o calor do corpo dele, Clara quase perdeu o ar. Ele a observou como se estivesse diante de um presente inesperado, uma vitória silenciosa. Tocou o queixo dela, erguendo-o suavemente para que não desviasse o olhar. De repente, Adrian a puxou pela cintura, colando-a contra seu corpo. O beijo veio intenso, feroz, possessivo. Não havia espaço para hesitação. A boca dele invadia a dela, exigindo, dominando, como se quisesse provar que ela realmente era dele. Clara se entregou, mas cada fibra do corpo gritava em contradição. Raiva e desejo, submissão e rebeldia. As mãos dele deslizaram pelo vestido justo, explorando cada detalhe. Quando alcançaram a barra, subiram devagar, torturando-a com a lentidão. Ela arqueou o corpo, ao mesmo tempo resistindo e pedindo mais. Ele a conduziu até o sofá, empurrando-a com firmeza. Clara caiu sentada. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Adrian a fez se inclinar para trás. Montou o cenário como se ela fosse uma obra que lhe pertencia. Cada gesto dele carregava a mensagem clara. "Posse. Você é minha", ele disse, a voz baixa, rouca, perigosa. "Talvez..." Ela sussurrou com um olhar desafiador. "Mas quem disse que isso não me agrada?" Adrian riu de leve, mas seus olhos não perderam a seriedade. Ajoelhou-se diante dela, segurando firme suas coxas. Beijou-as com intensidade, deixando marcas, como se assinasse seu território na pele dela. Clara fechou os olhos, sentindo cada toque, cada mordida suave, cada respiração quente contra sua pele. O corpo dela cedia, mas a mente tentava resistir. Era prisão ou era amor? Não sabia mais. Ele a deitou no sofá, subindo sobre ela com um peso que não era apenas físico, mas simbólico. Seus movimentos eram precisos, calculados, como se quisesse provar algo. Não apenas a posse de um corpo, mas de uma alma inteira. Clara, em meio ao turbilhão de sensações, percebeu que quanto mais ele a dominava, mais ela queria desafiar. Entre beijos, toques e palavras murmuradas ao ouvido, o mundo externo desapareceu. Restavam apenas os dois, presos em um jogo de fogo e ferro. Quando tudo finalmente cessou, Clara permaneceu deitada, ofegante, com a pele em chamas e os pensamentos em ruínas. Adrian estava ao lado dela, olhando fixamente para o teto. Não havia ternura em seu rosto, apenas a mesma intensidade impenetrável de sempre. Ela se levantou devagar, ajeitando o vestido, tentando recuperar alguma dignidade. Foi até a janela. Observou a cidade que parecia tão distante e deixou escapar um riso curto, nervoso. "Você me confundiu, Adrian. Eu não sei mais se sou prisioneira ou cúmplice." Ele não respondeu. Apenas levantou-se e foi até o bar, servindo-se de uísque. O silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Na manhã seguinte, Clara encontrou Rafael no campus da faculdade. Ele a puxou para um canto, o olhar preocupado, quase desesperado,
Clara, pelo amor de Deus, olha pra você. Você não percebe? Você tá se apaixonando pelo seu carrasco. As palavras dele foram como um soco. Ela tentou protestar, mas nada saiu. Apenas desviou o olhar, mordendo o lábio, em silêncio. Porque no fundo ela sabia. Rafael estava certo. Mas já era tarde demais. A noite começou como um convite, mas Clara sabia, desde o instante em que Adrian a chamou, que não se tratava de um simples gesto de cortesia. Havia algo na forma como ele pronunciara as palavras, firme e ao mesmo tempo insinuante. Hoje você vem comigo. Ela não teve escolha. Vestiu-se como ele queria. Um vestido longo, vermelho profundo, que parecia feito para desafiar olhares. O tecido se moldava ao corpo como uma segunda pele, e cada passo prometia perigo. Quando desceu do carro, acompanhada por ele, Clara sentiu o mundo girar. As luzes do salão refletiam em lustres de cristal. O piso espelhado duplicava a imagem de mulheres glamorosas e homens de terno impecável. Música suave preenchia o ambiente, mas para ela, cada acorde parecia o prelúdio de algo maior. Adrian caminhava ao lado dela com a mesma imponência de sempre. Segurava sua mão com firmeza, mas não como um gesto de carinho. Era posse, domínio, um aviso silencioso ao mundo. Ela é minha. No início, Clara sentiu orgulho. Nunca havia estado em um lugar tão luxuoso, sendo vista como parte daquele império de poder. Os olhares que recebia eram misturados, alguns de inveja, outros de curiosidade e muitos de desejo. Mas todos sabiam a verdade. Ela pertencia ao homem ao seu lado, e era justamente isso que a confundia. Orgulho e prisão se misturavam como vinho tinto derramado na água. Durante o jantar, ele a apresentou a pessoas influentes, empresários, políticos, gente que sorria demais para esconder o medo que sentia de Adrian. Cada vez que ele a chamava minha, uma centelha de prazer acendia dentro dela, mas logo era seguida de uma sombra de dúvida. Quando se afastaram por alguns minutos, em um dos salões mais discretos do evento, Clara não conseguiu mais segurar. O coração batia tão alto que parecia querer escapar do peito. Adrian, começou, a voz trêmula mais firme. Eu preciso saber. Ele a olhou com calma, segurando a taça de uísque. Saber o quê? Se tudo isso... Ela abriu os braços, indicando não apenas o evento, mas o próprio relacionamento deles. Se é só poder, só domínio. Ou se existe... Amor, o silêncio que seguiu foi cortante. Adrian pousou a taça devagar, como se controlasse cada movimento para não deixar a raiva escapar. Aproximou-se dela, tão perto que o perfume dele a envolveu, e murmurou. Você realmente acredita que eu traria alguém aqui apenas por capricho? Eu não sei, ela respondeu, encarando-o desafiadora. Você me prende, me controla, decide tudo. Eu não consigo distinguir se você me quer ou se só me possui. O olhar dele escureceu. De repente, a máscara de frieza se rompeu. Adrian passou a mão pelos cabelos, deu um passo para trás, e quando falou, a voz saiu carregada de emoção, quase um rugido contido. Eu não sei amar de outra forma, Clara. Ela ficou paralisada. As palavras ecoaram, atravessando cada camada de defesa que havia construído. Ele continuou, os olhos queimando de intensidade. Desde que nasci, fui ensinado que o amor é fraqueza, que tudo se conquista pelo medo, pelo poder, pelo sangue. Eu nunca aprendi a amar, só a manter o que é meu. Clara sentiu o chão sumir sob os pés. Ele estava nu diante dela, não no corpo, mas na alma. Era a primeira vez que via Adrian sem controle, sem armaduras. Então, o que eu sou pra você? Perguntou a voz embargada. Ele se aproximou de novo, segurando o rosto dela entre as mãos. Os dedos eram firmes, quase duros, mas os olhos... Havia algo ali, algo quebrado. Você é tudo o que eu não deveria querer. Mas não consigo deixar. As lágrimas ameaçaram escapar dos olhos de Clara, mas ela piscou rápido, lutando contra a vulnerabilidade. A confissão dele era brutal e ao mesmo tempo verdadeira. Um homem que admitia não saber amar, mas que ainda assim a queria de uma forma que ninguém jamais quisera. O dilema rasgava seu peito. Ficar e se perder aos poucos dentro daquele abismo de desejo e poder, ou tentar escapar de vez, antes que fosse tarde demais. Adrian colou a boca na dela em um beijo intenso, desesperado, como se aquela fosse a única forma que conhecia de pedir para não ser abandonado. Clara correspondeu,
sentindo a mesma chama que sempre a consumia, mas com o peso da decisão esmagando seus ombros. Quando se separaram, ofegantes, ela apenas disse: "Isso não vai durar para sempre." Ele a encarou, com um meio sorriso sombrio. "Não precisa. Só precisa ser eterno enquanto eu quiser." Clara fechou os olhos, tentando se recompor. O coração batia como um tambor de guerra, e a mente girava em círculos. Naquele instante, percebeu que a vida dela estava em uma encruzilhada. Se ficasse, estaria aceitando viver na fronteira entre amor e prisão, entre desejo e medo. Se fosse embora, precisaria de uma força que nunca soubera possuir. Enquanto voltavam para o salão, de mãos dadas, Clara sustentava a postura elegante, o vestido vermelho flutuando como fogo em movimento. Por fora, era a mulher deslumbrante ao lado do homem poderoso. Por dentro, era apenas uma prisioneira diante da escolha mais difícil de sua vida, e no fundo, ela sabia: qualquer que fosse sua decisão, já não haveria retorno. A noite caiu pesada sobre a cidade. Do alto do apartamento envidraçado, Clara observava as luzes piscando como estrelas distantes, mas nenhuma delas parecia brilhar o suficiente para iluminar a escuridão que ela carregava no peito. O vestido vermelho que usara no evento ainda estava sobre a cadeira. As joias repousavam sobre a mesa de mármore, como lembranças frias de uma vida que ela nunca pedira para viver. Mas por mais que desejasse fugir, seus pés permaneciam presos ao chão. O som da porta se abrindo a trouxe de volta. Adrian entrou, imponente, o paletó sobre o ombro, a gravata afrouxada. Ele parecia exausto, mas os olhos continuavam afiados como lâminas. Fixaram-se nela de imediato. "Ainda acordada?" perguntou, a voz baixa, quase um murmúrio. Clara não respondeu, apenas o encarou, como se buscasse no rosto dele alguma pista do homem que, em algum momento, a fizera se sentir viva e aprisionada ao mesmo tempo. Ele se aproximou lentamente, até que a distância entre eles fosse mínima. Clara sentiu o calor dele, o perfume amadeirado que sempre a desarmava. "Está pensando em me deixar?" perguntou direto, como se lesse sua alma. Clara engoliu em seco. "Eu não sei mais o que pensar, Adrian. Você me prende e me sufoca, mas ao mesmo tempo..." A voz falhou. "Eu não consigo te odiar." Ele riu, um som curto e sombrio. Passou os dedos pelo rosto dela, como quem acaricia e domina ao mesmo tempo. "Eu já te disse, Clara. Se um dia você tentar ir embora, prefiro destruir você a deixar que outro a tenha." As palavras bateram nela como um soco. Lágrimas encheram seus olhos, não apenas pelo medo, mas pela intensidade brutal daquele amor distorcido. "Isso não é amor, Adrian", sussurrou, a voz embargada. "Isso é prisão." Ele segurou o queixo dela, forçando-a a encará-lo. O olhar dele queimava, cheio de raiva e desejo. "Então por que você ainda está aqui?" A pergunta cortou qualquer defesa que ela ainda possuía. Clara deixou as lágrimas escorrerem. Cada gota era uma confissão silenciosa do que vinha tentando negar desde o início. "Porque eu te amo", admitiu, quase sem voz. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Adrian respirou fundo, como se as palavras dela o atingissem no ponto mais vulnerável. Ele a puxou para si em um beijo feroz, desesperado, que misturava paixão e violência. Clara correspondeu, perdida, entregue ao mesmo veneno que a enlaçava desde o primeiro dia. O beijo se transformou em algo mais. Mãos explorando, corpos se colando, roupas sendo arrancadas em meio à fúria de sentimentos contraditórios. A sala se tornou palco de uma explosão de desejo, como se ambos precisassem provar na carne o que as palavras jamais seriam capazes de explicar. Ele a deitou sobre o sofá de couro, o olhar fixo nela como quem contempla uma obra que jamais será de outro. Seus toques eram intensos, possessivos, mas ao mesmo tempo havia uma ternura escondida entre cada gesto bruto. Clara se sentia consumida, perdida na linha tênue entre prazer e submissão. "Você é minha", ele murmurava contra sua pele, como um mantra. "Só minha." E, mesmo em lágrimas, Clara repetia em silêncio: "Sou sua." Quando a tempestade de corpos e sentimentos se acalmou, ela permaneceu deitada, o peito subindo e descendo em ritmo acelerado. Adrian estava ao lado, o braço sobre ela, o olhar ainda em chamas. "Você me ama, Clara", disse sem questionar. "Mas ainda teme a mim?" Ela virou o rosto para encará-lo, os olhos marejados mais firmes.
Eu temo o que esse amor vai me transformar. Temo que nunca mais saiba quem sou sem você. Ele sorriu. Um sorriso carregado de sombra e vitória. Não precisa saber quem é sem mim. Só precisa ser minha. Clara fechou os olhos, respirando fundo. Lá dentro sabia que estava cedendo ao abismo, que aquela não era a liberdade que sempre sonhara, mas também sabia que jamais experimentara algo tão intenso, tão vivo. O coração dela estava em chamas, dividido entre a razão que gritava para fugir e o desejo que aprendia a ele como correntes invisíveis. Então é isso, murmurou. Eu fico. Adrian a puxou para mais perto, satisfeito, beijando sua testa com uma suavidade que contrastava com todas as ameaças que já fizera. Boa escolha. Linda. Naquele momento, Clara compreendeu a gravidade da decisão. Ficar significava renunciar a uma parte de si mesma, talvez para sempre. Mas ainda assim, havia uma estranha paz em aceitar o risco, em mergulhar no caos que era amar Adrian. O relógio marcava quase 3 da manhã, quando ela finalmente adormeceu em seus braços. E, enquanto a cidade seguia lá fora, indiferente, Clara sabia que sua vida jamais seria comum outra vez. No fundo, talvez ela tivesse razão desde o começo. Amar Adrian era estar presa, mas era também a única prisão da qual ela não queria escapar.